E se tudo o que você acreditou sobre energia fosse apenas a superfície de um abismo muito mais profundo? E se a força que move o seu corpo, molda a sua mente e conduz o seu destino, estivesse sendo manipulada silenciosamente, sem que você sequer percebesse? Thoth-Jehut, o guardião dos mistérios, deixou pistas espalhadas por eras, fragmentos de um conhecimento que não deveria ter sobrevivido. E, no entanto, ele está aqui, agora, chamando você para atravessar a fronteira do que é permitido. Saber, você já se perguntou por que, mesmo exausto, há momentos em que algo em você desperta com uma potência que parece vir de outro lugar? Ou por que, diante de certas pessoas ou lugares, sua energia se dissolve como se fosse sugada? Há um padrão oculto nisso, uma linguagem silenciosa que conecta cada pulsar, cada pensamento, cada impulso. Thoth dizia que a energia não é apenas um recurso, é a própria chave que abre ou fecha as portas da sua realidade. Mas há um problema. Esse conhecimento foi corrompido, distorcido e trancado a 7 selos para que você nunca alcance o controle pleno. Aqueles que ousaram se aproximar demais foram silenciados, não com gritos, mas com distrações e ilusões tão sutis que pareciam escolhas suas. O que você vai ouvir aqui não é um conselho, nem um truque. É a primeira fenda na muralha que separa o que você vive do que você poderia viver. Imagine que sua vida inteira tenha sido como caminhar por um corredor onde todas as portas estão trancadas e você carrega no bolso uma chave sem saber. Agora, alguém lhe diz que essa chave não abre apenas uma porta, ela abre todas ao mesmo tempo. Esse é o território onde Thoth-Jehut opera. Não no visível, mas no entrelaçamento invisível que sustenta o visível. Cada palavra que você ouvir a partir daqui é um passo em direção a esse corredor. Mas cuidado, porque quanto mais perto do núcleo você chegar, mais o próprio mundo ao seu redor tentará puxá-lo de volta. O que acontece quando você finalmente percebe que a energia que acreditava ser sua nunca foi apenas sua? O que muda quando você descobre que ela pode ser moldada, direcionada, multiplicada ou destruída de acordo com leis que poucos ousam sequer pronunciar? É aqui que a jornada começa, no ponto exato em que a dúvida deixa de ser desconforto e se torna combustível. Se você continuar, não haverá retorno, porque uma vez que o segredo proibido de Thoth-Jehut for tocado, ele se instalará em você como um eco impossível de silenciar. Imagine por um instante que tudo ao seu redor não seja sólido, mas sim uma vibração, uma dança invisível de forças que você nunca aprendeu a tocar. Não é que não pudesse, mas lhe ensinaram a olhar para outro lado, a acreditar que energia é algo técnico, mecânico, distante de si. Thoth-Jehut sussurra que não, que a energia é o que você respira, o que você pensa, o que você sente quando ninguém está olhando. Mas há algo ainda mais perturbador. Cada fragmento dessa energia é moldado por decisões que você não lembra de ter tomado. Quantas dessas decisões foram realmente suas? Quantas nasceram do eco de vozes antigas que ainda vivem dentro de você? O controle sobre a energia não começa quando você a percebe, mas quando você começa a ver o que a rouba. E aqui mora o perigo, porque para enxergar os ladrões de energia, você precisa atravessar um corredor escuro onde a luz não ilumina, ela denuncia. Vai encontrar rostos familiares, lembranças que pensava ter deixado para trás, palavras que você jurou não ouvir de novo. E ao reconhecê-las, perceberá que elas nunca foram embora. Apenas se esconderam na rotina, esperando para voltar a comandar cada reação sua. Quantos sorrisos você deu apenas para esconder um esgotamento que não queria admitir? Thoth dizia que a energia não se perde no nada. Ela é tomada, não por monstros distantes, mas por tudo aquilo que você permite. Um olhar que faz seu peito afundar. Uma promessa que você sabia que não seria cumprida. Um toque que parecia afeto, mas drenava algo de você. A cada vez, um pedaço se desprendia, até que um dia você se acostumou a viver com menos. E talvez seja isso o mais cruel, o hábito de existir esvaziado, acreditando que é normal.
Mas e se não for? E se esse vazio for a prova de que você está prestes a lembrar o que lhe foi tirado? Há momentos em que a energia se acumula sem aviso. Um encontro inesperado, um silêncio profundo, um olhar que acende algo em você. Nessas brechas, você sente o que poderia ser viver inteiro, mas logo algo se apressa para apagar. É como se houvesse uma força invisível que não quer que você permaneça nesse estado. E talvez seja exatamente isso que Thoth queria revelar, que há um pacto não escrito que mantém você preso a um ciclo de ganho e perda, para que nunca tenha o controle total. Quem escreveu esse pacto? E mais importante, por que você ainda o cumpre? Se você está sentindo um peso agora, não é coincidência. É o corpo reconhecendo que há algo enterrado sob camadas de distração. Talvez seja um nome, talvez uma lembrança, talvez um instante específico em que você entregou sua energia sem perceber. E a pergunta que ecoa não é quando isso aconteceu, mas quantas vezes mais vai acontecer antes de você decidir romper. Porque quando esse rompimento vier, nada do que você conhece permanecerá igual. E é justamente por isso que ele assusta tanto quanto atrai. Às vezes, você sente que algo o observa de dentro, não de fora, mas de um ponto tão profundo que parece impossível alcançar. É uma presença silenciosa, mas não inerte. Ela não grita, não exige, apenas espera. E essa espera tem o peso de séculos. Thoth Jehuti dizia que essa presença é a centelha original, o núcleo intocado da sua energia. Só que ao longo da vida, você aprendeu a ignorá-la, porque olhar para ela significa confrontar tudo o que você se tornou para se proteger. O problema é que a proteção virou prisão. Quantas vezes você se protegeu tanto que deixou de viver? Quantas batalhas você evitou e chamou de paz? Essa energia não é frágil como lhe fizeram acreditar. Ela é selvagem. Ela pulsa como um rio subterrâneo, atravessando camadas de silêncio, memórias e escolhas. Mas, ao mesmo tempo, ela é sensível a cada pensamento que você permite nascer. Um pensamento de medo é como uma pedra lançada nesse rio. As ondas se espalham, alteram o fluxo, enfraquecem a corrente. E o mais inquietante é que muitas vezes essas pedras não são suas. Foram colocadas ali por mãos invisíveis, por frases que você ouviu na infância, por olhares que o convenceram a se diminuir. O que aconteceria se você recolhesse todas essas pedras? O domínio da energia começa no instante em que você percebe que não está sozinho dentro de si. Há vozes que não são suas, há decisões que não nasceram do seu desejo, há limites que não foram colocados por você. E, no entanto, você os cumpre como se fossem leis universais. Thoth dizia que a primeira prisão é mental, mas a segunda é energética. Quando a mente aceita a limitação, o corpo começa a se moldar a ela. O seu cansaço não é apenas físico, é a expressão material de uma batalha silenciosa que você está travando contra si mesmo todos os dias. Talvez seja por isso que certos momentos na vida parecem carregar um peso desproporcional. Uma conversa que drena você mais do que uma corrida. Um ambiente que o sufoca mais do que um dia inteiro de trabalho. Pessoas que, ao se aproximarem, trazem consigo uma espécie de sombra que apaga qualquer centelha que você esteja tentando acender. Thoth chamava isso de tecelões de ausência. Aqueles que, consciente ou inconscientemente, roubam sua presença e a substituem por uma ausência conveniente para eles. Você já se perguntou quantos desses tecelões estão ao seu redor agora? Mas existe o outro lado. Há também aqueles encontros raros, quase místicos, que fazem a energia se expandir como se algo dentro de você finalmente fosse visto. Pode ser um estranho na rua que cruza o olhar e sorri. Pode ser uma música que toca no momento exato em que você precisa ouvir. Pode ser o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do seu próprio coração. Esses instantes não são coincidência. São rachaduras no tecido do pacto que o mantém preso. É como se o universo, por um segundo, esquecesse de esconder a verdade e deixasse você sentir o que realmente é ter a energia em suas próprias mãos. Mas, ao sentir isso, surge também o medo.
porque não há como voltar a fingir que não sabe. Não há como se esconder atrás da desculpa do não consigo quando você já experimentou o eu posso. E é aqui que a verdadeira batalha começa. Sustentar a energia que desperta em você, mesmo quando tudo ao seu redor conspira para apagá-la. Quantas vezes você já deixou escapar o que poderia ter sido apenas porque era mais fácil se manter no conhecido? Quantas vezes trocou a intensidade pela segurança? O segredo proibido de Thoth não é um feitiço, não é um ritual isolado, não é um atalho, é um mapa. E esse mapa aponta para dentro, mas o caminho não é reto, ele é um labirinto feito de escolhas. Cada decisão que você toma é um corredor que se abre ou se fecha, e há corredores que nunca mais se abrem depois que você os deixa passar. É por isso que o tempo parece apertar quando você começa a despertar, porque cada instante não vivido é uma porta que se tranca. Você está disposto a ver quantas portas já fechou? A energia é moldada por atenção. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua força vital. E é por isso que existem tantos mecanismos para sequestrar sua atenção. Redes, notícias, dramas, comparações, tudo desenhado para que você gaste o que tem em batalhas que não lhe pertencem. Thoth dizia que a maior fraude da história humana é fazer com que as pessoas lutem guerras que não são delas. Quanto da sua energia foi gasto tentando provar algo para quem nunca esteve olhando? Quanto foi gasto tentando ganhar uma corrida que nunca foi sua? Você não percebe, mas está constantemente emitindo sinais. Seu corpo fala, seu olhar fala, até seu silêncio fala. E a energia que você carrega determina se esses sinais atraem ou afastam, fortalecem ou enfraquecem. É por isso que certas pessoas parecem atravessar a vida com uma facilidade quase irritante. Não porque são mais sortudas, mas porque dominam, consciente ou inconscientemente, a emissão desses sinais. E a pergunta que queima agora é: que sinais você tem emitido sem saber? Há uma hora, inevitável, em que você se dará conta de que não é apenas sobre aprender, é sobre desaprender. Desaprender o que lhe ensinaram sobre cansaço, sobre limites, sobre merecimento. Desaprender que a energia é algo que se perde e que só retorna quando alguém decide lhe devolver. Thoth dizia que a energia é um direito de nascimento e que todo o resto é teatro. Mas, para chegar a essa lembrança, você terá que atravessar camadas de esquecimento, e cada camada vai tentar convencê-lo a parar. Há um instante em que o coração se recusa a seguir o roteiro invisível que lhe entregaram, e essa recusa acende algo que não tem nome, apenas presença. É como se o ar ficasse mais denso e, de repente, cada gesto carregasse significado. Você percebe que viveu por muito tempo no piloto automático, repetindo rituais de sobrevivência que drenavam sua força sem pedir permissão. Thoth Jerhuti chama esse momento de retorno ao eixo secreto, quando o corpo, a mente e o que pulsa além dos sentidos começam a se alinhar como astros cansados de girar para lugares vazios. O incômodo cresce, a memória do que foi esquecido lateja, e você ouve, lá no fundo, o sussurro do que é seu por direito. Sua energia não foi criada para mendigar aprovação, foi criada para iluminar territórios que ainda não conheceu. É nesse limiar que a realidade se torna maleável, e tudo o que parecia pedra se revela barro esperando suas mãos. Talvez você tenha notado que as histórias que mais o ferem não terminam, apenas continuem por dentro, como rios silenciosos cavando novas margens. A cada lembrança que ressurge, um pedaço de energia é convocado para sustentar o passado, e o presente faminto se arrasta. Thoth não manda esquecer, ele convida a realizar o que nunca foi concluído, o que ficou preso na garganta, o que desabou sem despedida, o que rasgou promessas no escuro. Você percebe, com um misto de medo e alívio, que não precisa carregar as ruínas como se fossem relíquias. Há um ato de coragem escondido em soltar o que se agarrou a você para continuar existindo.
E ao soltar, uma corrente subterrânea se move, devolvendo o que era seu, desatando fios que mantinham sua vitalidade acorrentada a cenários que já não respiram. O corpo conhece a verdade antes que você a reconheça. Quando a energia está aprisionada, a pele pesa, o peito enrijece, o estômago fala uma língua antiga que ninguém traduziu para você. Thoth chama o corpo de tábuas vivas, arquivos sensíveis que registram o que a mente não suporta. Há um toque que encolhe o espírito, há uma sala que escurece o olhar, há um nome que desorganiza a respiração. Você tenta racionalizar, mas a energia não se curva à explicação, ela responde à atenção. Toda vez que você trata como normal o que apaga sua luz, você assina silenciosamente a manutenção do cárcere. E é nesse ponto que a virada se torna possível. Quando a atenção deixa de vigiar o medo e passa a vigiar a vida, o corpo começa a reescrever os sinais, e o que doía perde o direito de ditar as regras. Você ouviu durante tanto tempo que precisava ser forte que esqueceu o valor da fragilidade. Mas Thoth ensina que a fragilidade é uma fresta por onde o fluxo retorna. Quando você se permite tremer, algo verdadeiro atravessa. Quando admite que está cansado de carregar, a carga confessa que nunca foi sua. Não é desistência, é rendição ao que é real. Há uma força ancestral que só aparece quando as máscaras caem. E as máscaras caem mesmo que você jure que sabe segurá-las. Elas caem no silêncio da madrugada, quando ninguém pede sua performance e a única plateia é o próprio vazio pedindo honestidade. É nessa hora que uma centelha antiga, esquecida e serena, recolhe as partes que se perderam e sussurra: "Eu estou aqui, sempre estive, você apenas desviou o olhar." O mundo ensinou a medir a energia em tarefas cumpridas, metas alcançadas, passos dados, rumo a aprovações que nunca saciam. Thoth inverte o espelho. A energia verdadeira não se mede no que você realiza fora, mas no grau de presença que você sustenta por dentro. A presença muda a textura do tempo. Em presença, um minuto contém um continente. Sem presença, um dia inteiro evapora sem deixar rastro. Você começa a notar onde sua presença murcha e onde ela floresce. E essa cartografia íntima, traçada com uma sinceridade que antes parecia perigosa, revela lugares, pessoas e hábitos que operam como templos ou como desertos. A partir daí, o domínio da energia deixa de ser uma teoria e passa a ser uma prática inegociável de escolha diária, silenciosa, radical. Existem pactos que você firmou sem palavras, apenas com gestos repetidos, e esses pactos se alimentam do seu cansaço. Pactos com a pressa que o arranca de si. Pactos com a comparação que o diminui no espelho alheio. Pactos com a culpa que exige sacrifícios que não regeneram ninguém. Thoth aponta para a cláusula secreta de todo pacto. Ele só existe enquanto recebe sua concordância vibracional. Quando a sua vibração muda, o contrato se desfaz por insuficiência de energia. Isso não acontece no papel, acontece no sangue. Respiração após respiração, olhar após olhar, você começa a negar combustível ao que o consome e a irrigar o que o expande. A mudança é brusca para quem observa de fora, mas por dentro ela soa como um retorno a um idioma que você sempre falou e havia esquecido. Há um engano tão antigo quanto civilizações. Confundir controle com domínio. Controle é punho fechado, ansiedade velada, tensão de quem tenta segurar o mar nas mãos. Domínio é aliança com as marés. É saber quando avançar, quando recolher, quando esperar a onda certa e quando se tornar a própria onda. Thoth chama esse estado de soberania silenciosa. Nele, sua energia deixa de ser refém do ambiente e se torna o ambiente que organiza os acontecimentos. Você percebe que a vida não reage mais ao acaso, mas se curva ao campo que você emite.
Isso assusta, porque o peso da responsabilidade se torna inevitável e, ao mesmo tempo, liberta, porque você deixa de pedir permissão para existir intensamente. O caos externo pode até latejar, mas por dentro surge uma ordem que não precisa de plateia para manter-se firme. Você já notou como alguns pedidos não são pedidos, são cercas? Quando alguém solicita em nome do amor o seu silêncio, quando uma rotina exige a sua ausência para funcionar, quando um sonho emprestado ocupa o espaço do seu. Esses pedidos criam labirintos, onde a saída parece desaparecer a cada passo. Thoth ensina que todo labirinto traz o fio de Ariadne bordado na própria sombra. Esse fio é sua intenção mais íntima, aquela que você tem vergonha de admitir, porque parece grande demais, luminosa demais, ambiciosa demais. Só que é exatamente essa intenção que reorganiza os corredores. Ao segui-la, portas sem maçaneta se abrem e você descobre uma outra engenharia do destino. A energia que não se trai atrai caminhos que não traem. À medida que você recolhe as partes dispersas, um fenômeno curioso acontece. As mesmas situações que o feriam passam a revelar mensagens que você nunca havia notado. A crítica vira espelho, o abandono vira travessia, o atraso vira proteção. Isso não romantiza a dor, desnuda a instrução escondida nela. E a instrução é sempre a mesma, ainda que mude de rosto. Traga-se inteiro. Thoth insiste nisso como quem guarda uma chave simples para portas complexas. Trazer-se inteiro não é nunca cair, é não se abandonar quando cai. Não é nunca duvidar, é não construir moradia na dúvida. Não é nunca sentir medo, é recusar que o medo escolha por você. A energia, quando encontra esse tipo de fidelidade, cresce como se o universo tivesse esperado apenas esse gesto para derramar o que estava represado. No final de um dia em que você se escolhe de volta, algo discreto, mas profundamente real, se instala. O barulho de fora perde relevância, as urgências desbotam e o que sobra é um centro silencioso que pulsa com um brilho difícil de descrever. Thoth chama isso de selo interno, a marca viva de que você não negocia mais a própria luz por moedas baratas. Com esse selo, a noite deixa de ser um lugar de exílio e se torna um templo de recomposição. O sono não é fuga, é assembleia de forças. E quando você desperta, não busca sinais no céu, você se torna o sinal. O mundo ainda tentará lhe vender o mesmo roteiro, mas agora o papel escorrega das suas mãos. Você respira, retorna ao corpo, sente a vibração que o atravessa e compreende, com a certeza serena de quem finalmente se recorda. A energia sempre respondeu a você, sempre. Você é quem decide para onde ela vai, o que ela nutre, o que ela encerra e o que ela inaugura. E a partir daí, não há mais espaço para uma vida pequena, porque o segredo proibido deixou de ser segredo e começou a ser prática, mesmo que você ainda não saiba nomeá-lo. Querendo ou não, você já cruzou a linha. Há um momento em que a energia começa a falar com você de um jeito que a mente não consegue traduzir em palavras. Não é uma voz, não é uma imagem, é um campo. Você sente no peso do ar, na textura de um silêncio, na forma como o tempo parece desacelerar ou acelerar sem motivo aparente. É nessa linguagem invisível que Thoth Jerhuti escolhe se comunicar. Não para lhe entregar respostas prontas, mas para despertar perguntas que dormiam dentro de você, como sementes esperando o instante exato de germinar. E quando essas perguntas começam a brotar, não há como voltar ao estado anterior. Elas crescem e se entrelaçam nas suas percepções, obrigando-o a olhar para ângulos da vida que antes você ignorava por instinto de autopreservação. A energia, ele diz, não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você é. E tudo o que você tem é apenas reflexo do estado dessa energia. Isso muda tudo.
porque se você se vê como alguém que tem energia, você a trata como um recurso finito que pode acabar a qualquer momento. Mas se você percebe que é energia, não há perda, apenas transformação. O que parece cansaço é apenas energia se reorganizando. O que parece vazio é apenas um espaço esperando ser preenchido pelo fluxo certo. Só que há um detalhe perigoso aqui. Se você não ocupa esse espaço com consciência, outro o fará por você. E não é difícil perceber como isso já aconteceu inúmeras vezes na sua vida, mesmo sem que você tenha notado. É por isso que há relacionamentos que parecem roubar anos da sua vitalidade e outros que, em poucas horas, renovam semanas inteiras de fôlego. A diferença não está nas palavras trocadas, mas no campo energético compartilhado. Totti ensina que todo encontro humano é uma fusão de campos. Às vezes essa fusão cria, às vezes destrói, mas quase sempre ela revela. Revela o que você ainda tolera, o que você ainda evita, o que você ainda não se permitiu. E se você se pergunta por que certas pessoas despertam desconforto imediato, a resposta é simples e cruel, porque elas ativam em você frequências que você tentou enterrar. A energia não mente, e a reação do seu corpo é sempre mais rápida que a justificativa da sua mente. Você já reparou como, ao entrar em certos lugares, seu corpo muda? O ombro pesa, a respiração encurta, o pensamento se turva. Não é superstição, é física. O espaço carrega memória, e a memória é feita de energia condensada. Lugares onde houve medo, violência, raiva ou desespero acumulam um registro invisível que continua a vibrar mesmo na ausência das pessoas. Da mesma forma, lugares de cura, de riso, de criação, exalam algo que você sente como paz. Toff dizia que cada passo que você dá é uma negociação com o campo em que você entra. E se você não sabe fazer essa negociação, acaba pagando com a própria força vital para permanecer onde não deveria. Mas aqui há um paradoxo. Fugir de tudo que drena pode ser tão limitador quanto se expor demais. O segredo não é viver em bolhas energéticas perfeitas. Isso é impossível, mas aprender a sustentar sua frequência mesmo quando o ambiente tenta alterá-la. É como manter a chama acesa no meio de uma tempestade. E essa chama não é mental, é vibracional. É uma decisão silenciosa, tomada repetidamente, de não deixar que o externo dite o seu interno. Isso não significa frieza, significa soberania. Significa que você pode estar no caos e ainda assim ser o centro. Totti ensina que esse é o verdadeiro domínio, quando você se torna o ponto de referência e não o resultado das forças que o cercam. E é nessa altura que surge uma das maiores provocações dele. O que em você ainda precisa daquilo que o enfraquece? Essa pergunta, quando feita honestamente, desmonta defesas, expõe apegos, revela que parte do seu próprio ego se alimenta de histórias de vitimização, porque nelas há um certo conforto perverso. Há quem prefira ser drenado a ter que mudar. Há quem prefira reclamar da falta de energia do que assumir a responsabilidade de cultivá-la. E se essa frase provoca resistência em você, é um sinal claro de que tocou numa ferida. Totti não suaviza isso porque sabe que não há transformação real sem desconforto. Ele não fala para o seu lado domesticado. Ele fala para a parte selvagem que ainda lembra de como era viver inteiro. E viver inteiro não é viver sem perdas. Pelo contrário, é aceitar que perdas fazem parte do movimento da energia. Tudo o que fica estagnado morre. Pessoas vão, sonhos mudam, versões suas se despedem. O que define seu domínio não é evitar essas mortes, mas permitir que elas gerem espaço para novos fluxos. Totti compara isso a um rio que, ao encontrar pedras, não para removê-las. Ele aprende a contorná-las e, no processo, se torna mais forte, mais profundo, mais sinuoso. A energia não teme obstáculos, ela teme a estagnação.
E ao compreender isso, você deixa de gastar energia tentando preservar o que já cumpriu seu papel e começa a investir no que ainda pode expandir. Mas como sustentar essa consciência quando o mundo grita por sua atenção a cada segundo? É aqui que entra a disciplina invisível, aquela que ninguém aplaude porque não é visível para fora, mas muda tudo por dentro. É escolher, inúmeras vezes ao dia, para onde sua atenção vai. É notar quando ela foi sequestrada por histórias que não lhe pertencem e, com firmeza, trazê-la de volta. É recusar a compulsão de se envolver com cada ruído, cada provocação, cada convite à dispersão. Essa disciplina não se constrói em grandes rituais, mas em pequenos atos de presença, repetidos até que se tornem naturais. E quando se tornam naturais, sua energia deixa de oscilar de acordo com o clima, as notícias ou o humor alheio. Ela começa a responder a um eixo interno que ninguém pode tocar. E então, um dia, você percebe que algo mudou sem alarde. As situações que antes o desestabilizavam agora não encontram mais onde se encaixar. As pessoas que se alimentavam do seu excesso de entrega simplesmente se afastam. O que antes era um esforço constante para manter-se inteiro agora é um estado natural. É nesse ponto que o segredo de Thoth começa a se revelar por experiência e não por conceito. Porque ele nunca foi uma fórmula, mas um reconhecimento. A energia que você busca já está em você. O que falta não é encontrá-la, é cessar o que a dispersa. E quando isso acontece, o mundo muda sem mudar. Os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias ainda existem, mas o seu lugar nelas é outro. Você não é mais a peça arrastada pelo tabuleiro. Você é a mão que decide o movimento. Isso não significa que não haverá desafios, mas significa que você deixou de ser refém deles. E nesse estado, cada encontro, cada silêncio, cada decisão se torna uma oportunidade para ampliar o campo que você emite. É o início de uma vida onde a energia não é mais um recurso que você tenta preservar. É a essência que você expande sem medo de perder. Há um instante em que a memória não é lembrança, é presença crua. Ela não vem como imagem, mas como um aperto no peito, um arrepio que não se explica, um gosto antigo na boca que anuncia verdades que você tentou esquecer. É como se o corpo fosse um templo onde inscrições foram gravadas na pedra da carne e cada cicatriz revelasse um mapa invisível. Thoth Jerhuti chama esse momento de retorno do hieróglifo vivo, quando a sua própria história se ergue do silêncio e pede tradução. Não a tradução das palavras, mas a tradução da energia que as fez nascer. Você sente, sem precisar entender, que aquilo que o forjou está pedindo uma nova leitura e que a leitura antiga, aquela que o mantinha controlado, já não alcança o que pulsa agora. O medo aparece, pedindo que você recue. Mas algo mais antigo que o medo abre a porta por dentro e o convida a caminhar. Você começa a notar que seus hábitos eram rituais sem altar. Acordava e entregava o melhor do seu fôlego para aquilo que não o nutria, como quem acende lamparinas em corredores vazios, esperando que a luz volte para casa. O dia escorria pelas mãos, e ao anoitecer sobrava um cansaço sem origem clara, um cansaço que não vinha do esforço, mas do desalinhamento. Thoth não acusa, ele aponta. Quando a sua energia serve o que não tem sentido, o corpo avisa, a alma se cala e a mente inventa justificativas. Você diz que é a vida, que é assim, que todo mundo vive de um jeito parecido. Só que, em algum ponto entre a negação e a rotina, uma pergunta se acende. E se existir uma maneira de respirar que não te custe a própria respiração? É quando a sensibilidade deixa de ser fraqueza e se torna instrumento. Você descobre que sentir não o diminui, o orienta. Aquele aperto na garganta que tantas vezes você quis extirpar é bússola. A lágrima que você engoliu para não incomodar era uma fonte querendo nascer. O silêncio que confundiu com desistência era uma sala secreta onde a sua força se recompunha. Thoth chama essa virada de alquimia do afeto, o momento em que a sua vida emocional deixa de ser um labirinto e se torna um laboratório. Você experimenta, observa, reconhece e, com uma delicadeza feroz, começa a retirar as mãos do que o fere e a ofertá-las ao que o coloca de pé.
A energia responde como quem reconhece um antigo acordo sendo honrado de novo. E então você enxerga com vergonhosa nitidez quantas vezes buscou aprovação onde só havia consumo. Gritou em corredores cegos, mendigou migalhas de reconhecimento, ofereceu o ouro do seu foco em troca de moedas de distração. Thoth não humilha, ele revela. Ele lhe mostra que a dignidade da sua energia não é um conceito, é um estado. Quando a sua dignidade volta, o mundo não muda de imediato, mas a sua postura muda. Você não pede licença para existir, e essa simples mudança reordena as relações. O que vinha para explorar se incomoda e vai embora. O que vinha para somar encontra lugar para se assentar. O que vinha para testar se transforma em oportunidade de exercício. O campo inteiro se reorganiza ao redor de um centro que, enfim, permanece. Você compreende, com um misto de alívio e susto, que a maior parte do que o exaure não é o trabalho, não é a demanda, não é a vida cotidiana. É a fricção entre quem você é e o personagem que aprendeu a sustentar. Essa fricção queima como atrito constante, gasta combustível sem gerar movimento, e é por isso que, mesmo parado, você terminava o dia esgotado. Thoth chama o personagem de capa necessária. Ela protegeu enquanto você não sabia. Mas toda capa que protege demais vira couro rígido, e todo couro rígido impede o abraço. Chega uma hora em que a proteção precisa ser substituída por presença. Nesse rito, você sacraliza as versões antigas, agradece e as devolve ao lugar de onde vieram, a memória, e segue mais leve, não porque ficou menor, mas porque tirou do corpo o peso do que já não vive. Os lugares também mudam de significado quando a sua vibração muda. A mesma sala onde você se encolhia agora recebe você inteiro, e como se obedecesse a um comando antigo, abre janelas que não existiam. A mesma rua ganha outra geometria. O mesmo trabalho revela margens onde antes havia muros. A mesma casa revela cantos onde se pode respirar. Thoth diz que o mundo responde a quem responde a si mesmo. A realidade não é de pedra, é de barro. E barro se curva a mãos seguras. A segurança aqui não é barulho, é convicção silenciosa. É a certeza que não precisa provar nada porque tem raiz. Você começa a falar menos do que pretende e a agir mais do que promete. O tempo, cúmplice do que é genuíno, estica as horas certas e encolhe os abismos. Surge então o velho fantasma do controle, exigindo garantias antes do movimento. Você o reconhece, sorri com respeito e escolhe não obedecer. Thoth ensina a arte do passo verdadeiro, aquele que não espera o fim da estrada para começar, mas também não avança por impulso cego. O passo verdadeiro é dado por dentro primeiro. É um sim que nasce na base da coluna, sobe para o diafragma, acende o peito e só então alcança o pensamento. Quando esse sim se instala, a dúvida perde a cor. Não porque desapareça, mas porque já não manda. Você segue mesmo com tremor, lembrando que coragem não é ausência de medo, é prioridade do essencial. A energia, honrada por essa ordem, se levanta como um animal que reconhece seu guardião e decide caminhar junto. As relações que permanecem atravessam uma depuração silenciosa. Aqueles que se aproximavam para beber sem devolver começam a tropeçar nas próprias justificativas. Aqueles que se aproximavam para somar se revelam com gestos simples, presenças inteiras, conversa que não precisa vencer. Você aprende a distinguir o abraço que abençoa do abraço que implanta uma dívida. Aprende a dizer não sem enfeitar. E esse não, limpo de raiva, vale mais do que 1000 explicações. Thoth explica que o limite verdadeiro é borda de rio, não é muro, é margem. Ele não impede a água de existir, ele dá direção. Com margens firmes, o fluxo se fortalece e encontra o mar sem se perder no pântano. Você se torna margem para si mesmo, e nisso a vida deixa de transbordar pelos lados errados. O corpo celebra a nova arquitetura, o sono desce como manto que cura, a fome encontra o alimento que nutre, o gesto encontra descanso onde antes havia nervo exposto. Pequenas dores se despedem sem alarde.
Hábitos inflamados perdem interesse e no lugar do ruído de fundo surge uma música discreta que acompanha seus dias. Toth chama essa música de frequência de origem. Não é um mantra, não é uma fórmula. É a assinatura do seu ser quando ele está em casa. Identificar essa assinatura é como encontrar o tom perfeito de uma canção que você sempre soube, embora jamais tivesse assobiado. Quando você se mantém nesse tom, o mundo reconhece e responde. Convites chegam com a sua cara, desafios com a sua altura, afetos com a sua delicadeza, oportunidades com a sua coragem. E então, no meio de uma manhã comum, você percebe que a urgência, aquela que o perseguia como um cobrador impaciente, desapareceu. O que antes era correria vira ritmo, o que antes era disputa vira jogo, o que antes era guerra vira treino. Toth não promete uma vida sem tempestades. Ele oferece o segredo de caminhar molhado sem se afogar. O segredo proibido não é um truque para dobrar a realidade. É um sacramento para dobrar-se ao que você é. Quando você se dobra ao que é, a realidade inclina o rosto para ouvir. E nesse gesto simples, que ninguém vê de fora, uma nova ordem se estabelece. A energia, antes dispersa por medos antigos, volta a se unir em torno de um centro que pulsa como um sol paciente. Você não o carrega, você orbita com ele. Nada disso acontece de uma vez só. Não há explosão que resolva o que foi tecido durante anos com o fio da distração e da sobrevivência. Há, sim, um processo que se desenrola como um amanhecer teimoso. A cada compromisso silencioso com a sua verdade, a luz avança um pouco. A cada vez que você escolhe presença no lugar do velho personagem, o horizonte se move. A cada respiração que você devolve para o corpo devolve clareza à mente. Toth insiste. O tempo é aliado de quem vive em ritmo de raiz. Quem corre para não perder, perde o caminho. Quem caminha firme, não perde o destino. E é assim, com paciência de quem cultiva, que você desperta para um estado que não precisa mais ser explicado, muito menos defendido. Ele apenas é. E quando esse estado se instala, o silêncio deixa de ser vazio e se torna território. Você sente que há uma espécie de pacto benigno entre você e a vida. Não um pacto de imunidade, mas um pacto de lucidez. Dor não vira espetáculo, vira sinal. Alegria não vira euforia, vira gratidão lúcida. Sucesso não vira armadura, vira serviço. Amor não vira performance, vira casa. Toth Jehuti chama esse amadurecimento de coroação discreta, quando a energia, enfim, senta-se ao trono que sempre foi seu, sem precisar que trombetas anunciem o que o coração já sabe. A coroação não termina a história, inaugura um capítulo em que cada gesto, mesmo o mais comum, carrega a assinatura do essencial. Você percebe que dominou não a vida, mas a si mesmo, e ao fazer isso, tudo o mais encontra seu lugar. E é aqui, exatamente aqui, que uma nova pergunta se abre como portão amplo. O que você fará com a força que voltou? Há momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. É nesse intervalo invisível, entre o último som e a respiração que o segue, que a verdade de Toth Jehuti se instala. Você percebe que não foi apenas um espectador, foi tocado, deslocado, levado para um ponto dentro de si que talvez nunca tivesse visitado. As imagens, os símbolos e as feridas evocadas ao longo da jornada não se apagam. Eles se movem como correntes sutis, ainda vibrando sob a pele, como se o próprio tempo tivesse parado para escutar. E quando a mente tenta encerrar, algo mais profundo recusa o ponto final. Há um eco que insiste, uma sensação de que o que foi dito não cabe apenas no campo das ideias, mas pulsa no corpo como um chamado. Você percebe que não se trata de lembrar das frases, mas de sentir a atmosfera que ficou. E essa atmosfera é viva, moldada pelo mesmo mistério que move os astros e que agora também move você. O que Toth sempre quis não era que você decorasse respostas, mas que você cultivasse perguntas. Não perguntas comuns, mas aquelas que se instalam como raízes e crescem no silêncio, alterando a paisagem por dentro. É por isso que, mesmo sem se dar conta,
você já não é o mesmo. A maneira como olha para as coisas, o peso que dá às escolhas, até o modo como sente o ar entrando nos pulmões, tudo carrega uma nova densidade. Talvez você não saiba explicar, talvez nem queira, porque há segredos que não sobrevivem à tradução literal. Eles precisam ser vividos, respirados, deixados repousar, até que floresçam por conta própria. E quando florescem, você entende que dominar a energia não é um ato de força, mas de escuta. Uma escuta tão profunda que se confunde com entrega, e uma entrega tão inteira que se torna criação. A jornada não se fecha aqui, ela apenas muda de forma. O que antes era palavra, agora será gesto. O que antes era conceito, agora será presença. Você leva consigo não um manual, mas um reflexo. O reflexo daquilo que viu em si mesmo quando as camadas começaram a cair. E é esse reflexo que em dias futuros vai surgir de repente no olhar, na fala, no toque, lembrando que existe um eixo silencioso que nada pode dobrar. Você não carrega o mesmo corpo que começou esta travessia. Há uma vibração nova nele, como se cada célula tivesse recebido a notícia de que o comando voltou para casa. É uma força serena, sem pressa, mas impossível de deter. Uma força que não grita, mas irradia, que não implora, mas convida, que não ameaça, mas transforma. Essa é a assinatura do verdadeiro domínio. Não é sobre impor-se ao mundo, mas sobre deixar que o mundo reconheça a sua própria ordem diante de você. E, se hoje algo despertou, saiba que não foi apenas por acaso. Há encontros que são marcados muito antes de acontecerem. Há verdades que nos escolhem antes que possamos escolhê-las. E quando elas chegam, não vêm para ornamentar, vêm para redesenhar a estrutura inteira. Você foi tocado por uma dessas verdades. O que fará com ela só você pode decidir. Mas uma vez que foi visto por ela, nunca mais poderá fingir que não sabe. Talvez daqui a dias, semanas ou meses, no meio de uma manhã comum, essa sensação volte. Pode ser num raio de luz entrando pela janela, no silêncio inesperado entre duas frases, ou no olhar de alguém que cruza o seu. E quando voltar, você vai reconhecer, não como novidade, mas como reencontro. É assim que o eco trabalha. Ele não chama para o passado, chama para a origem. E agora, enquanto o silêncio volta a se acomodar ao seu redor, guarde esta imagem. Você, de pé, com as mãos vazias e o coração cheio, no centro de um espaço onde nada o prende e tudo o sustenta. Essa é a morada do segredo proibido. Ele não é um destino, mas um estado. Um estado que se renova toda vez que você escolhe estar inteiro, toda vez que honra a energia que o atravessa como algo sagrado. Se essa travessia tocou algo em você, permita que esse toque se estenda. Deixe que a sua voz se junte a este movimento. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como um gesto automático, mas como quem acende mais uma chama no escuro, para que outros também encontrem o caminho, porque todo despertar é mais forte quando deixa rastros. E talvez o rastro que você deixa hoje seja exatamente a luz que alguém em silêncio está esperando para seguir.